E aí, pessoal? Como estamos? Bem-vindos! Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a se redescobrirem profissionalmente. Hoje eu estou com uma convidada incrível. A Márcia, ela é advogada, ela tem se reinventado aí profissionalmente, tem feito diferença aí aonde ela está e veio contar um pouquinho para nós. Então, se você quer aí se redescobrir e ver como é importante a gente descobrir os nossos talentos, estarmos alinhadas aí com a nossa essência, como isso faz diferença na nossa vida. Então, vamos entrar com a Márcia. Bem-vinda, Márcia, bem-vinda. Um prazer, um privilégio ter a Márcia aqui conosco. Márcia, me conta um pouquinho, se apresenta aí para o pessoal, me conta um pouquinho de você. Bom, meu nome é Márcia, eu sou advogada, professora, empresária, né? Advogada há mais de 25 anos. Atuo muito na área civil, família, né? E agora tem surgido esse nicho aí do empresarial, né? O empresarial aí vem vindo forte, né? Até por conta da pandemia, né, Sheila? Então, eu estou atuando de uma maneira mais efetiva aí na parte empresarial agora, no auxílio e tudo mais, e com projetos novos aí, e seguindo, né? Mas eu sempre gostei muito da advocacia em si, né? Sempre foi algo que me falou muito forte, mas principalmente o magistério, né? O magistério é algo que sempre foi muito presente na minha vida. Eu sou pedagoga formada, já fui diretora de escola, já atuei em vários segmentos da educação, então sempre foi algo que esteve presente na minha vida, né? Olha que legal, a Márcia, talvez uma né? habilidade, um talento aí, né? Eventual. A Márcia, ela fez pedagogia, fez direito, né, Márcia? Que legal. Então, dá aula, advoga e faz com empreendedores, né? Eu vejo que a Márcia é multitalentos aí, vai atuando nas áreas de acordo com a fase da vida, né, Márcia? Conta um pouco disso aí para nós. Sim, sim. Eu sempre enxergo que a gente tem muitas fases, né, Sheila? Eu tive a fase em que eu fiz a escolha como professora. Eu trabalhei 18 anos na Prefeitura de São Paulo, né, como funcionária pública. E depois, nesse período, eu exerci a função de direção de escola também. Depois, posteriormente, me veio aquela coisa assim, é pouco, é pouco. Aí veio a ideia do direito. Na época, minha mãe e a minha irmã, elas falaram assim, nossa, mas você leva jeito pro direito, você é briguenta, você não sei o quê. Eu falei, eu queria fazer algo diferente naquela época. Então, me inscrevi na faculdade de Direito, fui lá, fiz o vestibular, falei, olha, vamos deixar a coisa acontecer. E entrei na faculdade de Direito. Aí me apaixonei Isso você já direito, era casada, né? Tinha filhos? Não. Eu era solteira, morava com os meus pais, né? Tudo regradinho. Aí, na época, eu falei assim, vou fazer Direito. E ingressei na faculdade de Direito. Só que eu não abandonei o magistério, continuei dando aula, porque era uma forma de eu ter um ganho fixo para poder bancar aquilo que eu estava, né, o novo projeto, que era a advocacia, a faculdade de Direito. Bom, fiz a faculdade de Direito, e aí dali eu comecei a pensar que agora eu tenho que galgar novos voos. E na época, eu ainda dando aula, eu comecei a pegar os primeiros clientes, as próprias professoras onde eu dava aula. E ali legal. Começou a virar. Aí começou a virar, mas você não está fazendo direito? Você não tem a carteirinha? Não, tem. Então você não podia fazer isso para mim? Tá, aí comecei. Aí eu falei, bom, agora é hora de quebrar o ciclo da escola e abraçar a advocacia de vez. Foi quando eu procurei um escritório de advocacia para me aperfeiçoar. Na época onde eu morava, ainda era solteira, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, né? E ali eu comecei a viver a prática e tudo mais. E nessa ocasião, eu conheci o meu marido. E o meu marido tinha a sala no mesmo prédio. E, na verdade, era o meu concorrente direto. Nós vivíamos em pé de guerra. Porque eu falava assim, esse advogado ele é muito arrogante. Ele é muito não sei o quê. Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Bom, enfim.
era meu concorrente. Passado algum tempo, a gente foi conversando, conhecendo e tal. E aí acabou surgindo, né, essa coisa do namoro e tal. E a gente começou a se entender em termos de direito. Começamos a conjugar os nossos propósitos, né? Ele era um advogado criminalista, muito, assim, renomado. Ele gostava muito do que exercia. Essa paixão dele transferiu para mim, um pouco mais. Bom, enfim, aí saí daquele escritório e tudo mais e fui, tocamos o escritório nós dois juntos, né? Até o momento em que ele, infelizmente, faleceu, mas sempre trabalhamos juntos. Mas eu sempre tive vontade, Sheila, de exercer o magistério. Há quantos Sempre. anos você é viúva, Márcia? 8 anos. 8 anos. Olha, então, Há 8 gente, anos. a Márcia teve uma trajetória profissional junto com o marido, né, Márcia? E depois, com o Sim, marido que faleceu, eu imagino que os desafios foram grandes, né? sim, Manter sim. os Então, filhos, né? isso. E quando ele faleceu, eu tive que realmente agora tocar sozinha, porque até então eu tinha ele e nós tínhamos uma estrutura juntos. Aí eu tive que passar a reaprender, por isso que é uma outra fase. Eu tive que voltar a me reaprender a fazer agora sozinha. Então eu tinha que tomar decisão sozinha, abrir escritório sozinha, fazer tudo sozinha, né? E aí, o que que eu decidi? Bom, agora eu vou ter que fazer a minha trajetória, agora eu vou ter que me virar. Os filhos estavam numa época de adolescência e tinha que conjugar todas essas E, gente, atividades, né? vocês imaginam o desafio, né? Você está Sim, numa trajetória profissional com o seu parceiro, ele sim, não está mais, né? Ele vem a falecer, então tem toda aquela coisa do luto, né, Márcia? Da perda muito grande, com sim. 2 meninos, né? Assim, na fase de adolescência. Então, eu imagino que deve ter sido bem desafiador, né, Márcia? Sim, sim, porque você se sente sozinha, né? Como é que eu vou tomar as decisões? Antes as decisões eram conjugadas em dois, agora não. Agora eu tenho que tomar as decisões e de preferência errar o menos possível, porque É, eu não porque tenho. agora, com 2 meninos para sustentar, né, Márcia? Sim, sim, sim. E a sorte, Sheila, é assim, eu sempre tive uma coisa comigo, né? Isso eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe. Minha mãe sempre dizia isso. Uma mulher precisa ter uma profissão, ela tem que exercer, se não é uma profissão, mas desenvolver uma habilidade. Porque a gente nunca sabe o amanhã, né? A gente nunca sabe se o marido vai faltar, se algo vai acontecer, né? Então, a minha mãe sempre dizia isso, que a gente tinha que ter alguma profissão. Eu e a minha irmã, como advogadas, a gente sabe muito bem disso. Então, eu levei isso adiante. Bom, passada essa trajetória, eu tive que fazer sozinha. Num primeiro momento, eu tive uma sociedade com um advogado que hoje é meu grande amigo, doutor Edmilson. Eu cresci muito porque eu aprendi a lidar com a sociedade que até então eu tinha com meu marido, agora com uma pessoa completamente diferente. Eu aprendi demais lá, Sheila, demais, me desenvolvi demais. Só que chegou um momento que uma outra fase, agora eu tenho que caminhar só. Agora eu tenho que me reinventar e caminhar só. Foi quando eu decidi abrir o meu escritório solo, né? E aí começar a tocar. Aí é uma outra fase também, mas não perdi a coisa de dar aula. Tanto que um ano depois que o meu esposo faleceu, eu fiz um teste para dar aula no Colégio Barão de Mauá, no curso técnico. Fui aprovada e estou lá até hoje, já são 7 anos lá. E foi a minha grande descoberta, viu, Sheila? Foi a minha grande É. descoberta. Foi. Foi porque, primeiro, com uma faixa etária diferente, uma proposta diferente no ensino técnico, na área de administração e contabilidade. Então, são coisas totalmente diferentes. E um Não era desafio. aquela coisa com criança, escola normal, né, Não, Márcia? não, 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 porque Legal. você também está numa outra fase, né, Sheila? Eu já não era Sim, mais. sim, sim. Então, tinha Como é mais aquela importante mesma a carga gente emocional. entender as fases, né? Todo o Sim, crescimento, né, Márcia? Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu investi tanto numa carreira e agora vou mudar. Mas, assim, tudo isso serve de bagagem, né, Márcia?
Todo Sim, esse seu sim, não tempo tenha de dúvida. escola te ajudou nessa outra fase, que te ajuda no direito, em muitas Sim, coisas, né? sim, e a troca. Mas o que mais me tocou, Sheila, foi a troca. A oportunidade de estar em sala de aula, inclusive com pessoas até casadas, mais velhas e tudo mais, foi muito bom, foi muito bom. Porque, primeiro que eu tive que voltar a ter que me reinventar, uma nova fase. E outra, o propósito de ensinar e levar conhecimento para as pessoas, poder ajudar, foi muito bom para mim. Alunos, às vezes, até numa fase assim, o que eu vou fazer, professora? Não, olha, é assim e assim. Então, além de eu dar aula, eu exercia esse papel de ajudar, de fato, as A pessoas a se influenciadora, reencontrarem. né? Eu acompanho a Márcia e eu só via lá agora, não, porque nós estamos nessa fase de pandemia, mas era toda vez homenageada pelos alunos lá, né? E no final do Sim, ano, né? Sempre homenageada pelos alunos. Isso quer dizer que era uma paixão, né, Márcia? Também a sim. educação, né? Sempre foi, Sheila, sempre foi. Até pelas lives que você tem feito, o curso que você tem apresentado aí, tem me feito muito essa reflexão. O reinventar é algo que a gente tem que ter muito presente na nossa vida, Muito. né? E foco naquilo que você quer. E eu percebo que hoje, por exemplo, a gente precisa parar para pensar nas fases da gente, né? Todas essas fases que eu passei, eu repensei, eu coloquei em xeque uma série de coisas, né? Eu tive que reconsiderar muitas coisas. E para chegar até onde eu cheguei hoje, foi algo de muita reflexão, muita busca de si mesmo, sabe? Então, A Márcia, ela participou de uma das primeiras turmas, ainda quando eu fazia sim, presencial, do Desperte Seus Talentos. Como foi para você, Márcia? Te ajudou esse autoconhecimento te ajudou aí? Como foi? muito, muito. Quando eu descobri os talentos, eu estava numa fase realmente que eu precisava me aperfeiçoar um pouco mais, na busca por mim mesma, né? Aperfeiçoar aquilo que eu já estava com intenção de fazer e redescobrir mais coisas. Tanto que na época, quando eu fiz o talento, Sheila, veio uma série de coisas quando a gente faz quando você faz a análise, quando você fez a análise comportamental, que até então eu não tinha me atido que talvez até tivesse essa habilidade, esse dom e tudo mais. E lá falou muito da comunicação. No meu teste deu muito essa coisa da comunicação. E isso veio reafirmar algumas coisas, mas eu precisava fazer, aprofundar mais, como eu fiz lá, para tentar entender melhor e me posicionar melhor no meu recomeço, entendeu? Então, foi muito importante para mim, porque lá, por exemplo, na análise comportamental, quando você faz ali dos talentos, né, o curso em si, ele te desperta para coisas que até então você fala, não, acho que eu não tenho jeito para isso. Aí você vai analisando o perfil comportamental de uma maneira mais profunda, você vai realmente se identificando. Essa identificação é que é importante, sabe, Sheila? Essa identificação. É Então, olhar para para mim foi um si e falar, diferencial. poxa, eu tenho mesmo, né, Márcia? Essa aceitação, Sim, não é? Olhar para sim, si e falar, poxa, eu sou boa mesmo nisso. Então eu vou investir no que eu sou boa, não é? Porque sim, isso que eu acho que é sim, a grande chave que nós mulheres temos que virar também, né? Não só mulheres, mas todo mundo. É olhar para si e falar, poxa, eu sou bom nisso. Né? Eu tenho talento para isso, ó, que nem a Márcia, que é da comunicação, né? Que fala, tem empatia alta, né? Sabe se expor, sabe conversar, não tem problema assim em estar rodeada com pessoas e puxar papo e conversar. Poxa, quanto ela pode usar isso a favor dela, sendo na escola, na advocacia, muitas coisas, realmente eu vejo que é olhar para si e se aceitar, né, Márcia? E falar, poxa, então eu vou sim. investir nisso que eu tenho de bom, né? Sim, sim. E lá no curso eu descobri outras coisas. Coisas que eu tinha que repensar em termos de atitudes e ações que eu deveria não ter mais, ou que eu tinha e não percebia, ok? E outras
nossa, gente, eu estou fazendo isso errado, não é por aí. Eu não vou conseguir chegar lá se eu continuar com essa conduta. Então, por isso que eu falo que lá foi assim, foi parte de um divisor de águas muito importante para mim. Porque ali eu consegui equacionar uma série de coisas, Sheila. E é engraçado quando a gente passa por essas quebras, né? A minha quebra na viuvez foi uma. A perca dos meus pais foi outra, mas a minha viuvez foi uma quebra, né? Imagina. Hoje eu já estou pensando num outro recomeço que a gente vai conversar aí. Mas eu digo assim, todas elas, Sheila, todas elas têm que ser repensado. Qualquer coisa que a gente tenha que fazer, principalmente a gente enquanto mulher, né? A gente vai desenvolver uma habilidade. Hoje na pandemia a gente está vendo muito isso. Eu vejo muito aqui no escritório, até comentei contigo, o aumento dos divórcios, as rupturas de relacionamento. A pandemia tem mexido muito com a saúde mental das pessoas, né? E a estrutura familiar. Então, o que eu percebo? Principalmente com as mulheres que me procuram. Não, doutor, eu não quero fazer, não tem mais jeito, eu vou ter que recomeçar minha vida, eu quero abrir mão de tudo, eu quero começar do zero. E aí, é aquela coisa, eu tenho que alertar, olha, uma coisa é você abrir mão disso, outra coisa é você abrir mão disso outro. São coisas diferentes. Porque muitas delas, Sheila, precisam se reinventar. Estão numa fase de que tem que começar de novo, entendeu? Fazer esse novo começo, né, Márcia? Não Sim. deixando, eu falo, você nunca vai deixar tudo para trás, porque você vem com uma bagagem, você não é a mesma professora do que você era aos 20 anos, né, Márcia? Se você voltar, você não é a mesma, nós não somos os mesmos com a maturidade, com a idade, com as experiências que a gente vai levando. Muitas vezes a gente acaba eu falo, entrando numa zona de conforto, né? E achando que é só aquilo, e a gente mesmo vai definhando, né, Márcia? Não vai achando mais e vai ficando desanimada e falar. Mas por quê? Porque eu vejo que, poxa, Deus quer outras coisas, né? Tem outros caminhos a traçar. Esse caminho chegou, não tem outros. Que nessa maturidade, com esses novos conhecimentos, poxa, adquiriu mais conhecimentos lá no Desperte Seus Talentos, já sabe o que deve, o que não deve, qual o talento que eu vou seguir mais. Tudo isso são bagagens que vão te ajudando na nova empreitada, né, Márcia? Sim, sim. E você me conta, você está nessa nova empreitada, o que está de novo aí? Então, aí o que aconteceu? Agora é uma nova fase. Eu cheguei a uma fase, Sheila, que hoje, com tudo que eu sei, né, com tudo que eu já adquiri, agora já terminando uma segunda pós-graduação, já em Direito Empresarial, termino agora no meio do ano, algo bateu muito forte no meu coração, de criar alguma coisa para ajudar quem está empreendendo. E aí eu fiz um diagnóstico da realidade de hoje, uma projeção para o futuro, da fase que a gente está atravessando hoje. E nas aulas que eu dou, principalmente o pessoal do técnico de administração, a própria contabilidade em si, a necessidade de empreender. E o que eu percebi? Muita falta de conhecimento no sentido e não é por culpa, não é por nada não, mas é de orientação, como orientar. Então, o meu novo projeto hoje? Que é o empreendedorismo e inovação. É uma nova fase que eu estou adquirindo. Então, está na hora de eu colocar para fora tudo que eu aprendi e tudo que eu sei, entendeu? Para outras pessoas. Uau. Então, está na hora de criar um outro propósito, que foi revelado para mim por Deus. Deus falou, Márcia, minha filha, vai para frente, que o negócio é desse lado. E aí eu comecei a me aperfeiçoar. Então, eu estou fazendo alguns cursos, estou terminando essa pós-graduação. A intenção é fazer mentorias para as pessoas, para os pequenos empreendedores, para orientá-los da melhor forma. Não é garantia de 100%. Empreendedor nenhum tem garantia de 100%, Sheila. O que a gente tem é a condição de errar menos. Então, qual é o meu propósito? Passar esse conhecimento que eu tenho para essas pessoas que estão querendo empreender. E como empreender da forma correta. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer workshops,
estou criando um canal do YouTube para isso, realizando e aperfeiçoando mentorias para orientar esses empreendedores, que muitas vezes, o que acontece? É o diagnóstico que eu faço como advogada. Eles vão ser, alguns, espero que não muitos, né? Dispensados da empresa por conta da pandemia e eles querem começar um negócio. Sim. Ok? Eles querem começar um negócio. Não, eu quero começar dali. Mas não faz análise do seu talento, tá? Não faz análise da sua habilidade, se realmente tem valor para fazer isso, e de que forma tem que fazer e como acontece. Por quê? Porque ele era CLT. Então, agora tem ele uma não vai mentalidade, ser né, Márcia? Eu falo que CLT te cria uma mentalidade, né? Sim, sim. E aí você vai ter que colocar um outro paradigma nisso, né? Você vai ter que adotar uma nova visão. Né? Eliminar aquelas outras, né, Sheila? Ou pelo menos deixar stand-by. Se você quiser voltar um dia, você volta. Mas, assim, nessa outra, se enfiar de cabeça. Então, o meu projeto hoje é esse. É tentar levar um conhecimento que eu tenho, ajudar da forma profissional que eu tenho enquanto advogada, quanto a minha experiência dentro de empresa, né, assim, assessorando, e de uma maneira até mais ampla, Sheila. Vamos pensar em discussão sobre liderança, motivação, né? Porque se às vezes chega uma hora que você é um empreendedor, ele começa, investe, chega uma hora que dá um pane nele. Nossa, não vai dar certo, ele desiste. E não pode. Não pode. Então, essa é a nova fase que eu estou vivendo agora. Olha, que legal, né? Que legal. Tentar, né? É tão engraçado, porque às vezes você poderia pensar, eu já estou na fase de me aposentar. Né, Márcia? Que às vezes eu vejo, que às vezes vê alguma... não, eu já estou na fase de me aposentar. E a Márcia, ela tem uma mentalidade tipo assim, agora, nessa fase, eu estou madura o suficiente para passar ainda muito mais para as pessoas. Né? É uma nova fase. Poxa, todo esse conhecimento que eu adquiri aí no longo da minha vida. Né? Tantos empresários que eu já ajudei, tanta coisa na área empresarial que eu já fiz. Eu já empreendi em negócios, né? Porque eu não posso ajudar essas pessoas que estão começando agora. E eu falo que você ter uma mentoria, ter alguém que já trilhou o caminho, né, Márcia? Isso te ajuda, olha, muito. Eu falo que, né, uma coisa é a mata fechada. E você caminhar numa mata fechada é muito mais difícil. Agora, se alguém já abriu uma trilhazinha e você consegue ir pela trilha, que você vai mais rápido, você vai mais fácil. Vejo que é muito isso. Quando a gente adquire uma mentoria, tem gente que já trilhou o caminho para te ajudar, você chega muito mais rápido, a coisa anda muito mais. Outras questões, eu falo que outras cabeças pensando, né? O mentor, ele desafia a outra pessoa a pensar fora da caixa. Então, olha que legal, gente, para a gente ver. Eu quis muito trazer aqui para vocês o exemplo da Márcia, que era uma pessoa que ela podia estar assim, ela tem um escritório, o escritório dela vai muito bem, obrigado, né, Márcia? Não é por falta de clientes que ela está indo para outros negócios, não é porque preciso ganhar rios de dinheiro agora, não. É uma coisa que eu estou numa outra fase e eu quero contribuir com as pessoas de uma outra forma. É se reinventar numa fase bem mais madura. E é possível, porque a Márcia, ela podia ficar, não, estou bem aqui, o escritório está indo, ela tem um filho que já se formou, Márcia? Não, o mais velho está fazendo direito ainda. Então, qual é a intenção? É passar o escritório para ele, né, e ir colocando. O meu outro filho também, mas ele vai seguir não a carreira de direito, mas outra, e também vai contribuir da mesma forma. Ele também tem a empresa dele, né? E é interessante que a empresa dele é justamente para assessoria em MEIs, né? Que é a Finest. Então, a intenção dele é orientar também, mas aí da forma legal, né? Como taxas e tudo. Bom, toda a parte burocrática. Então, a empresa dele faz isso. Então, também é parceiro. Mas o meu outro filho hoje já trabalha comigo, mais velho. Porque está fazendo direito, é o caminho dele. E ele também tem gostado dessa parte empresarial. Então, ele tem se aperfeiçoado nisso.
Mas a minha intenção, Sheila, real mesmo, é avançar nesse projeto da mentoria e um sonho, conseguir ensinar de qualquer lugar da onde eu estiver. Né? Ah, isso é tudo. Né? Aí sim, porque aí o escritório já está estruturado e vai encaminhando, né? Isso. Então eu posso estar em qualquer lugar. Isso eu acho bacana hoje na tecnologia. Então eu quero, por exemplo, estar lá na casa da minha irmã, como eu fiz há umas 2 semanas atrás, e coordenar tudo de lá, junto com ela, junto com as minhas sobrinhas e tal, mas da onde eu estiver. Esse é o meu sonho. Então, tá vendo? Porque isso... as prioridades vão sendo outras, então, né, Márcia? Poxa, eu quero ter essa qualidade de vida, quero ter essa comunidade e posso ajudar também muita gente. Né? Então, de vez de eu me acomodar, a Márcia lançou um canal do YouTube, né? É isso aí. Então, vamos lá. E aí ela tem me falado, e a gente tem conversado sobre isso, realmente sobre se desafiar a fazer coisas novas, né, Márcia? Independente da idade, independente se você é bem-sucedida ou não, sempre há um novo recomeço em alguma outra coisa que você possa fazer sem, às vezes, largar o que você já faz, né? Porque você não vai largar o escritório, né? Não é necessário. Não, absolutamente. Absolutamente. Não. Muitas mulheres, às vezes, o trabalho já está andando, né, Márcia? Já anda. Sim. O negócio já está andando, então eu consigo partir para outros projetos, outras contribuições aí. Sim. Caminhar com quem já caminhou pelo caminho que você quer percorrer te ganha muito tempo, muita agilidade, poupa muito estresse. E outra coisa, eu acho que o importante não é só você tomar a decisão. Às vezes as pessoas acham que é só tomar a decisão. Não é, não. Eu acho que você precisa procurar o conhecimento, tá? Se você ainda não descobriu eventualmente um talento, vá buscar alguém que te oriente a descobrir esse talento, né? Como, por exemplo, eu fiz o curso contigo. Para mim foi um divisor, porque despertou coisas que eu até então não achava. Então, às vezes, o só querer não é o suficiente. Você tem que se aperfeiçoar. É a mesma coisa eu no projeto agora. Não é só eu querer fazer mentoria. Eu preciso saber como funciona. Eu preciso entender esse mundo, né? Por isso que tem estatística, Sheila, que fala que a pessoa que abre um negócio, geralmente em 2 anos, se ela não consegue, 2 anos é o tempo de maturação. Então, se ela não faz isso com critério, e é isso que eu quero orientar na mentoria, com planejamento, a coisa não vinga. Então, você tem que pegar conhecimento, você tem que ir atrás, como o Evaristo aí, que tem uma empresa de seguros, ele já está há mais de 30 anos no mercado. Também aí um futuro parceiro nosso também, como empreendedor. Então, ele já trilhou certos caminhos, entendeu? Então, não adianta a gente também se colocar na posição, né, Sheila, de orgulhar, não, o meu conhecimento é autossuficiente, eu consigo fazer. Não é assim, a gente tem que ter humildade e aprender sempre. Isso é uma coisa muito importante para quem quer recomeçar. Eu acho muito, ou começar, né? É muito importante. Eu vejo que essa humildade, né, Márcia, de reconhecer, poxa, nisso eu posso ter um parceiro para me ajudar melhor, nisso essa pessoa é melhor do que eu. Não existe pessoas melhores ou piores, mas algumas habilidades e alguns talentos outras pessoas têm que são pontos fortes dela e não é o seu. Então, por que você não se une com essa pessoa, não é? E faz acontecer? Porque muitas vezes eu vejo que a mulher fica querendo fazer tudo muito sozinha. Aí eu dou conta de tudo, eu vou, eu faço, eu acontecer. Gente, não precisa, né? Você pode ter sócias, pode ter outros parceiros que têm habilidades complementares das suas, que venha complementar e venha te ajudar aí na sua caminhada de empreender, né? A Márcia está empreendendo, com certeza ela vai fazer aí muitas parcerias aí com outros profissionais, não é? Que vão ajudá-la a ir ajudando outras pessoas também, né, Márcia? Eu vejo que tudo é um ciclo e a gente precisa ter essa humildade. Quando a gente conhece realmente os nossos pontos fortes,
aquilo que a gente é boa, aquilo que a gente manda melhor, fala, não, esse aqui eu mando melhor, mas essa parte nem tanto. Então, essa parte eu vou fazer aqui, mas assim que eu tiver a oportunidade, eu já coloco outra pessoa que é muito melhor do que eu para fazer. Eu falo que nem, a gente não vai achar o trabalho perfeito, ele não existe. O trabalho que a gente só faz o que a gente ama não existe. Em qualquer profissão vai ter as coisas, não é? Poxa, essa parte eu não gosto tanto, mas eu vou me desafiar, vou fazer por conta de algo maior, né? Sim, não tenha dúvida. Porque, na verdade, Sheila, a gente não é boa em tudo. E nem deve ter a pretensão em ser. É isso. Mas eu acho assim, naquilo que você se descobre como sendo o seu talento e a sua habilidade, você tem que se aprofundar, né? Você tem que mergulhar naquilo lá, naquele momento, naquele foco, naquela situação, para se tornar um diferencial. Então, às vezes o que eu percebo é que isso com as mulheres acontece muito, né? Não sei se é porque a gente é multitarefas, a gente acha que tem obrigação de estar 100% o tempo todo. Nós criamos uma Mulher Maravilha dentro de nós que não existe, né, Márcia? Nós criamos na nossa mente que é possível fazermos tudo sempre, né? Sim, sim. Como você tem feito a sua orientação justamente para que essas mulheres descubram isso. Primeiro, ela não pode ser 100%, mas aquilo que ela assumir fazer bem, que ela faça com critérios e mergulhe, né? Sempre descobrindo o que é melhor, o que não é, o que é talento, o que é habilidade, entendeu? Isso eu acho muito importante. E eu percebo que muitas mulheres têm isso, sabe, Sheila? Essa coisa meio assim, e agora? Muitas que, por exemplo, estão fora do mercado de trabalho, ou por escolha, ou porque estavam numa relação que adotaram esse sistema da mulher ficar em casa, e ela tem, muitas vezes, até as habilidades e talentos dela adormecidos ali, elas voltam para recomeçar. E aí não sabem como, né? Não sabem como. E é difícil às vezes, sabe, Sheila? Todo recomeço é difícil. Mas eu acho que, acima de tudo, você tem que ter a humildade de entender que você precisa de outras pessoas te ajudando. Você não vai conseguir fazer as coisas totalmente sozinhas, tá? E você tem que buscar alguém que, de fato, vai ser aquela pessoa que vai ser o diferencial na sua vida, né? Assim como na época eu escolhi o seu curso para fazer, porque eu entendi que eu precisava me renovar, para mim foi fundamental. Da mesma forma que eu escolhi fazer a pós em Direito Empresarial, a gente precisa se reinventar. E precisa estar antenado, né, Sheila? Precisa estar antenado. Mesmo porque, né, que nem a Márcia, olha que sacada, gente, ela sempre gostou, então você percebe que está na veia dela esse negócio do ensino. Ela gira, mas o ensino está muito forte nela, né? Essa coisa de comunicar, de passar para o outro, de ver o outro crescer e se desenvolver, isso dá uma satisfação. Você percebe que desde lá ela tem isso e ela tem feito isso. E agora, o que ela está descobrindo? Uma nova forma. Porque antes você ia para a sala de aula, né, Márcia? Então, assim, você tinha os alunos. Gente, e agora? Agora eu não sei como vai virar isso, mas eu também adquiri bagagem com esses alunos, adquiri bagagem já desde lá, e agora eu posso ensinar via internet. Poxa, agora você vai ter que desenvolver outras habilidades, não é? Para começar na internet aí, você vai ver que você vai se juntar com os jovenzinhos, que você se dá bem, né? A Márcia se dá bem com os jovenzinhos, e eles vão te ensinar outras coisas que você não sabe, né, Márcia? No digital, né? Porque é totalmente, é diferente quando você está tete a tete com a pessoa, né? E você está lá, você pega na mão, você vê se o aluno, né, tá com dificuldade, às vezes na carinha dele você já percebe, ó, não entendeu, né? Preciso dar um suporte. Estou falando aqui, ninguém está entendendo nada. No digital já é diferente. Precisa se reinventar e aí ver que, já que eu gosto de ensinar, eu tenho conhecimento suficiente, fiz as coisas.
qual a nova forma agora? A nova forma de se ensinar agora é no digital. Quem aí não fez um curso digital nessa pandemia? Não é, Marcia? Eu fiz. Não é? Quem não viu alguma live, quem não assistiu vídeo do YouTube que acrescentou na sua vida, não é? Gente, a minha mãe, ela não passava uma mensaginha de WhatsApp. Agora ela manda figurinha, vídeo, tudo, né? A minha sogra, gente, ela ia na escola lá do crochê, não tem mais. Ela aprendeu lá, ensinaram ela o caminho para achar no YouTube as coisinhas que ela queria fazer. Ela começou a fazer, que ela não tinha ideia, uns suportes para colocar planta e deixar... Sabe quando você pendura o vasinho, Sim, né? E fica sim, a plantinha? sim, Ela sim. conseguiu fazer um daquele lá de crochê, aprendendo em Olha, vídeos gratuitos na internet. você vê como é que é? Né? Então, eu falo que não tem desculpa, né, Marcia? Que nem a Não, minha não, sogra que não. ficou em casa lá, né? Minha mãe que está lá, eles se reinventaram e aí ela estava cansada, ela queria fazer coisas diferentes, achou no YouTube e foi e fez artesanatos totalmente diferentes, né? Eu falo que realmente você está antenado nisso, antenado de Sim. que agora a fase é assim e eu também vou me adaptar nessa fase, né? Sim, sim. E você falou uma coisa da tecnologia que é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente acha, ai, mas eu não tenho mais cabeça para aprender. Quando veio para as aulas online, quando as aulas no colégio passaram a ser online, naquele primeiro momento você fica perdido, né? Porque você tem que estudar 1000 coisas para se adaptar à nova realidade. Mas ela faz parte. O que as pessoas têm muitas vezes, Sheila, é o medo. O medo, ele é a existência para todo mundo. O que ele não pode é te paralisar, né? Ele não pode te paralisar, o medo, né? Isso é bíblico. A gente sempre fala isso. O medo, ele faz parte da natureza humana, mas o que ele não pode é te paralisar. Então, o que que eu penso? Aprender, como agora eu estou aprendendo, uma outra forma de passar o meu conhecimento, que é pela internet, eu também vou entrando ali, eu vou olhando vídeo, eu vou ensaio e erro, aí eu peço ajuda aos universitários, que são os meus filhos, né? Aí eles falam, mãe, mas você não entendeu isso aqui? É tão fácil. Eu falei, então, mas faz para mim, me ensina os passos e tal. Por quê? Porque eles já fizeram, e aí eu quero que eles me ensinem. Então, eles já passaram pela experiência e eu quero. Aí eu falo, não, então explica para a mãe aqui como é que eu tenho que fazer. Explica para a mamãe aqui os passos que eu tenho que fazer. Aí eu vou aprendendo. Então, a gente não pode ter medo de aprender. Né? Ai, mas eu não vou conseguir fazer isso. Não tem essa de não conseguir fazer. Você precisa tentar. Eu sempre gosto da seguinte palavra, do seguinte trocadilho. Crise sem o S. É CRI. Eu sempre gosto disso. É um chavão. Eu falo isso em sala de aula. Crise, corte o S, CRI. Mas o criar, às vezes, não é o criar do nada, né, Sheila? É como você falou. Alguém já trilhou algum caminho. Uau, demorou. E vamos embora. Mas você vai criar em cima de alguma coisa, né? Pode ser uma ideia nova, mas dali surgiu uma outra coisa. O empreendedorismo é assim. É essa a minha intenção para orientar as pessoas. Ela descobrindo a habilidade dela, muito bem, agora você vai colocar isso no mercado, essa sua habilidade, tá bom? Esse seu talento. Como é que você vai fazer isso? Assim, 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 assim. Mas assim, é algo que ela já tinha, né? A oportunidade. Às vezes uma ideia não pode não virar uma oportunidade. Isso eu vou falar muito na mentoria. Às vezes não é uma oportunidade. A ideia é boa, mas a oportunidade para você colocar em pauta não existe. Então eu entendo assim. Você precisa buscar o conhecimento. Você, primeiro de tudo, precisa se conhecer, descobrir é o primeiro o talento passo, que né? você tem. Sim, é o primeiro passo. Descobrir o talento que você de fato tem. Buscar alguém que te ajude a revelar isso, tá? E aí sim, com essa descoberta em mãos, o mundo e o céu é o infinito, né? É para onde você pode ir. Falo que Deus não nos limita, né, Márcia? Quem nos Não, limita somos somos nós. nós. Não Somos há nós. limites para o que Deus tem para as nossas vidas.
Falo que Deus não criou nada com teto, né? Vê alguma Não. coisa que Deus criou que tem um teto. Não tem. Ele não colocou o homem numa casinha lá no Jardim do Éden. Ele colocou num jardim, né? Que não tinha teto, não tem limites, né? Eu falo que a gente se limita. Não tem limite para o que Deus quer nos abençoar, o que Ele quer prosperar na nossa vida. Não tem Sim. limite, a gente se limita, né, Marcia? Quis te trazer aqui para realmente mostrar para as pessoas que é possível sim, cada fase da nossa vida é uma fase, a gente ter essa noção das fases, das prioridades, o que a gente quer, entrar nessa jornada para dentro de si, né? Poxa, eu sou boa nisso mesmo, reconhecer, falar, ó, beijinho no ombro para mim, sou boa mesmo, né? A Márcia é boa na comunicação, de falar, de dar aula, ó, sou boa nisso mesmo, né? Deus me fez com essas habilidades, eu vou usar isso para ajudar as pessoas aqui na Terra, né? Porque Ele não me deu esse talento, igual fala a parábola dos talentos, para esconder, não é? Ele me fez Sim. isso para multiplicar para muitas pessoas, né? Então, isso que Deus deu para a Márcia de ensinar, de fazer, de conhecer das leis, de não sei o que, gente, ela vai multiplicar isso e ajudar muitas outras pessoas. É para isso que Deus nos deu os nossos talentos, né, Márcia? Não para a gente Sim. deixar aí engavetado e morrer de medo de que o que podem falar da gente. O que podem falar da Não. Márcia agora com o canal do YouTube? O que vão falar dos videozinhos que ela colocar na internet? Vão falar? Vão falar, gente. Vão falar. Seja o que você for fazer. A quem ela está pensando agora que ela vai empreender com tantos anos? Nossa, mas é louca de sair, fazer coisa. Não é? Vão falar. Eu falo, vão falar, gente. Se você não fizer, se você fizer, vão falar. E ainda mais Do se se mesmo jeito. expõe na internet, vai falar. E eu já aprendi uma técnica. Começam a falar. Falei, e aí, você gostou? Como eu comecei, eles começaram assim, ah, cheio de blogueirinhas, da blogueirinha. Eu falei assim, tô, você gostou? Com muito orgulho. Não sou, mas a pessoa, era isso que ela estava vendo? Eu ia ficar discutindo? Não, porque Deus sabe o meu coração, sabe o porquê que eu estou fazendo isso. Eu sei dentro de mim o meu propósito, você sabe o porquê está fazendo as coisas. Então, esse mergulho de entrar para dentro de nós e nos permitir, né, sair da zona de conforto, porque a Márcia tinha tudo para ficar numa zona de conforto. Um Sim. escritório bem estruturado, filhos já criados, ela tinha tudo para ficar numa zona de conforto e ok, fico aqui. Não, ela está começando um canal do YouTube, ela está começando coisas novas, se desafiar a fazer coisas novas, e é o desafio que eu deixo para vocês aqui, né? Se desafiem. Deus não tem Nada pode nos limites limitar, né, para Sheila? Nada. nós. Não é Ele que nos limita, gente, somos nós. Nós, Sim. infelizmente, nos limitamos e nos colocamos numa caixinha, né, Márcia? E achamos que Sim. tá bom aquela caixinha, né? Eu vejo que muitas mulheres, eu já tive essa visão, que elas mesmas se colocaram numa gaiolinha e a Sim. janela da gaiolinha tá aberta, mas ela tá ali, né? Ela tá ali Sim. dentro da gaiolinha, achando que é só aquilo que tem para ela. E ela não percebe que a janela está aberta e que ela pode voar o quanto ela quiser para fora. E depois, do dia que ela quiser voltar para a gaiolinha, ela volta. Porque nós somos livres. Não é, Márcia? Nós somos livres, gente. É essa liberdade que a gente tem que ter. Não é? Somos livres. Somos capazes de fazer. Não é? Não nos falta nada. Né, Márcia? Eu falo que Não. Jesus já Não. fez tudo por nós. Não nos falta Sim. nada. É nós conquistando aqui o dia a dia. E Com aí, para certeza. terminar, Márcia, queria que você me Ah, desse uma dica aí, dá uma dica para as mulheres. Vou pegar a sua dica aí também, que a Márcia, ela me inspira, sabe? Conversar com a Márcia sempre me inspira. Queria que ai, você, para a você gente também, terminar, inspiradora. para a Sempre gente foi muito terminar, inspiradora. dá uma dica aí, o que, que a gente podia fazer aí? Uma dica que você dá para nós aí da sua caminhada, o que você tem para nos falar aí para a gente fechando? Eu acho que a primeira coisa é não desistir. Mesmo que você esteja numa fase em que você se sinta perdida, sempre vai ter uma saída.
no momento em que você se encontrar nesse labirinto seu interno aí, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, para, pensa, se redescubra, e aí sim você começa abrindo o leque e identificando o que de fato você quer. A dica que eu daria, Sheila, era o seguinte: conhecimento. Segundo, procura profissionais. Não faça sozinho. Procura profissionais para te orientar naquilo que você entende que está te limitando. É a dica que eu dou. Então, se conhecer e não fazer isso sozinha. E realmente aceitar a fase que você está. Se você está mudando, vamos mudar. E assim, procurar se livrar de algumas crenças limitantes que você tem, né? Quando você se descobre, você elimina essas crenças limitantes. Você descobre, como você falou, Deus te deu tudo. Você só precisa usar. Deus já te deu completinha. Você Completinha. Só contribua e use o que ele já te deu, né? O que ele Obrigada, já te deu. Márcia. Ele já te deu, já te deu. Obrigada, querida. Obrigada pela contribuição. Quem não segue a Márcia, segue a Márcia lá. Estamos juntas nessa caminhada. Obrigado, Márcia. Beijo, minha querida. Obrigada, viu? Pela história linda. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, amor. Beijo. Tchau, Lina. Tchau. Tchau.